Keep Walking, Johnny Walker. Keep walking, keep learning. Não, mas ó, olha essa, pega essa. Lança. Acho que é bom Keep Walking, Johnny Walker. Continue a nadar. Porque é uma continuidade, assim, do que a gente já estava falando. Acho que especialmente no primeiro episódio da história de origem. Sim. Nossa, junto, né? Tá tocando já? Tá tocando, né? Ah, tá. Taca de pau. Só fazer um negócio já. Quem sabe faz ao vivo. Que é o seguinte, acho que em determinado ponto, você trouxe um pouquinho agora no segundo episódio, que a gente finge que vai ser lançado espaçadamente, mas a gente grava tudo junto. Essa é a verdade. Mas assim, que você trouxe, né, tipo, a gente foi acessando esses lugares que nos reenergizam. Uhum. E a gente estava contando, né, sobre as experiências nossas e reflexões sobre esse dilema sistema tradicional de educação e aprendizado autodirigido. Como que é importante ter esses lugares que reenergizam. Sim. Falando deles. Falando desses lugarzinhos. Das ilhas. Das ilhas, né, de autodireção, desses aconchegos, assim, que a gente pode sentir nessa jornada. Acho que tem um grande espaço nisso que é dedicado às comunidades. Uhum. Que a gente faz parte, e que eventualmente a gente cria, inicia, cultiva. E eu acho que esse episódio ele pode ser muito dedicado a isso, assim, às comunidades que a gente habita e às relações que nos nutrem nessas comunidades e que transborda muitas vezes, bem mesmo para fora dessas comunidades e nos fazem acessar coisas que a gente jamais sequer imaginou, né? Amplia nosso imaginário. E aí eu quero te perguntar, Luiz Sérgio, vamos lá. Eu adoro essa carinha. Essa carinha de vem. Vai. O que eu tô querendo a pergunta agora. Não tenho a pergunta. Tá acontecendo algo. Mas acho que o que eu quero te perguntar é o que na sua história com as comunidades, aí a gente tá no balaio de MOL, Reaprendiz, o que de caldo de história, assim, você tem para compartilhar e que marcou, sabe? Uhum. Porque é clichê, mas é verdade. É a parada do poder dos momentos lá. Tem um monte de... A gente vive uma série de momentos nas nossas vidas. E a maioria deles, quando a gente está numa rotina, e é a vida na maior parte do tempo, são momentos esquecíveis. E a gente não... Meio que... é meio que mais do mesmo e tá tudo bem, porque a vida é composta disso. Mas tem alguns momentos que se destacam. Uhum. E aí, né, lá no livro do Poder dos Momentos, eles vão explicar que tem uma arte de como você produzir esse tipo de momento, etc. Não é nosso... A gente pode até chegar nisso, mas não é a pauta agora. Mas, assim, quais são os momentos que, na sua reflexão sobre o que você viveu nas comunidades, tem algum momentinho, assim, que, tipo... Eu sei que tem vários, assim, mas acho que pode ser um bom caldo a gente ir explorando essas historinhas e olhando para isso. Sim. Momentos memoráveis. Comunidades. Da sua vivência em comunidades, Reaprendiz, MOL, etc. Sim. DC. Vou contar o último. Mato Grosso. Corta para. Vai pra ele. Tô fazendo a expedição, né? Tipo, viajando os estados e em cada estado vivendo, criando experiências de aprendizagem com a expedição Reaprendiz. E aí a última parada foi Mato Grosso, numa vila que chama Itanorte. E tem uma coisa muito curiosa, assim, de sentir a diferença da experiência. Não tem melhor ou pior, só são diferentes. A experiência de uma comunidade online da experiência de uma comunidade presencial. As residências, né? Morar em coletivos, que a gente está experimentando agora. Viver residências de aprendizagem, ou seja, a gente mora junto durante um mês e durante esse mês a gente está descobrindo e aprendendo junto. São duas coisas distintas, assim. Então, uma experiência que me marcou muito agora foi lá em Mato Grosso, com o projeto com os meninos da escola Argeu Augusto de Moraes.
E aí... Eu gosto que você cita os nomes das escolas. Muito bem citado. Dom Bosco, Argel Augusto. Que é honrar, né? Honrar esses espaços que eu passei. Aprecio. Obrigado. E aí, nesse lugar, criou-se ali uma comunidade que a gente chama de pop-up. Você tem um textinho sobre isso? Comunidades pop-up. O termo não é meu, mas é boa, né? A analogia. Que é uma comunidade finita, início, meio e fim. Início, meio e fim. E ali aconteceu uma coisa muito massa, que foi eu estar vindo de outro contexto, né, de outro estado, para criar um projeto de educação ali dentro da escola com os meninos. E para mim foi um lugar de estar dentro da educação e tentar criar uma comunidade, um espaço de conversa dentro da educação, dentro da escola ali, né? Uhum. Que são alunos do ensino médio. E aí eu acho que uma coisa que foi muito memorável para mim, e que eles até escreveram depois no formulário, o que você achou, o que foi legal, que bom, que pena, que tal. Muitos deles, no início, estavam mais travados, né? Estavam mais rígidos, assim, tal. Até no corpo mesmo. Mesmo. E na disposição de compartilhar, de contar história, de se vulnerabilizar ou de se envolver na dinâmica. Isso foi no primeiro dia. À medida que a gente continuou esse trabalho, né? Foram 5 dias nessa escola. E a gente foi brincando de pôr esses elementos de comunidade. Roda, formas de revezar a fala, acordos. E teve um menino lá que, acho que se eu não me engano é o Gabriel. Ele falou assim, tava todo mundo compartilhando, né, uma resposta lá sobre o tema. E ele falou, começou um burburinho, assim, as pessoas não respeitavam o que ele tava falando, né? As pessoas estavam falando, não tinha esse senso de coletivo. E aí ele falou, gente, eu escutei todo mundo falar. Agora eu quero... Agora é minha vez. Agora eu quero poder falar. Aí eu, nossa, lançou. Meteu. E no dia seguinte, quando eu voltei... Você sentiu autorizado a isso, né? Que autorizado a pedir essa fala. Fez esse pedido claro. Esse foi um momento memorável, assim, porque eu, enquanto facilitador do grupo, no dia seguinte eu honrei ele. Falei, ontem o Gabriel trouxe isso, que ele respeitou o outro e ele também quer o respeito a si. E aí eu coloquei aquilo como, convidei, né, perguntei o que eles achavam, de fazer aquilo ser um acordo pro grupo. Tipo, uma regra de convivência ali, né? Então, primeiro, respeitar a si, não quero participar, não quero me envolver nessa atividade, dessa comunidade, ok. E respeito ao outro. Mesmo se eu não quiser, eu tô aqui respeitando o espaço do outro poder falar e de escutar. Então, pra mim, foi um momento memorável de ver como que nesse espaço que não existe esse respeito, é tipo gente falando em cima de gente, é um caos às vezes, e naquele lugar ele se sentiu empoderado de poder fazer um pedido para a comunidade. Eu, como facilitador, peguei aquele pedido e tornei aquilo como amplifiquei aquele pedido. E foi memorável para mim ver como que ao longo dessa experiência numa comunidade pop-up, que a gente estava ali iniciando o que foi, eu falei no último episódio do Next, né? O núcleo de extensão da Dom Bosco, Ricardo, Rico. E a gente estava lá tentando recriar isso. Uma comunidade dentro de uma escola. Fazendo um feudo ali. Fazendo um feudinho. Da disrupção. Da rebeldia. Exato. Então, ao longo durante a experiência até o final, foi interessante observar como facilitador como que essas dinâmicas, as brincadeiras, a roda, todos esses elementos do terreno, né, do ambiente, foi mudando a qualidade da conversa das pessoas. Foi mudando como que eles se relacionavam dentro do próprio espaço. E assim, eu sei que muitas vezes talvez eles nem perceberam isso. Eles percebendo, mas eu, enquanto facilitador, fui percebendo que o grupo estava mais aconchegado, estava mais tranquilo, sentiam mais à vontade. E aí, no final disso tudo, a cena era, tipo, eles na despedida, em roda, tipo, o encontro já tinha acabado. Quando eu soube que ali nasceu uma comunidade, que ele tinha criado um campo de confiança, de relação, foi quando no final já tinha sido pós-encontro, isso era na última quinta já, a gente já tava prestes a ir embora. Aí eles queriam ficar um pouquinho mais com a gente. Sabe quando aquela despedida? Quero ficar um pouco mais. Fica todo mundo em roda ali, tinha alguns alunos, né? Alguns já tinham ido embora pra casa. Quero permanecer nesse espaço. E aí a gente ficou lá, e aí, pra onde vocês vão agora? Qual que é o próximo destino da viagem? Nossa, e aí, tipo, querendo... E aí, vocês vão voltar quando? Então, esse desejo
do início, né? Essa cena pra mim foi muito memorável. Do início deles mais traídos, pra depois que a gente viveu esse processo de brincar de comunidade, no final eles queriam permanecer naquele espaço ali. Então, pra mim, isso foi muito memorável. Que tanto que eles responderam que, o que você mais gostou? Eles falaram, adorei ficar em roda. Eles falaram assim, vocês conseguiram fazer pessoas que nunca se falaram se tornarem amigas. Uau. Aí, tipo, tem esse escrito lá no Forms. Então, acho que foi a minha última experiência, nesse caso, né, sustentando, criando uma comunidade, que foi muito memorável, sabe? Ver esse antes e depois, em 5 dias de grupo, eles entrando nesse lugar de rigidez a flexibilidade, sabe? E permitir se afetar. De permitir se afetar. Nossa, incrível. Tem tanta coisa pra desdobrar disso que você falou, assim, que tem muitas abas abertas no meu cérebro agora. Estou tentando lidar aqui. Mas, vamos lá, vou conseguir. E escolhe a direção. Escolhi uma e vai. Né, e vou passar por outras eventualmente. Mas acho que a primeira coisa que é muito legal perceber de várias, assim, o Cláudio Tebas fala, quando a gente brinca, a gente fica amigo. Uhum. É isso, sabe? É isso que você fez. Quando a gente faz as vivências de formação de facilitadores de aprendizagem ágil, né? Os ALFs, como a gente chama. Às vezes o formato muda um pouquinho e tal, mas como eu aprendi, assim, e que eu continuo gostando, são 7 dias de vivência, né? Uma semana imersiva. Uhum. E os primeiros 2 dias é só brincar e jogar. Nossa, o LC. Só brincar e jogar. Sem justificativa racional. As pessoas nem sabem por que a gente está fazendo isso. E como facilitador tem um prazer meio sórdido, assim, de ver que as pessoas elas estão bem. Por que a gente está fazendo? Por que a gente Qual tá é o sentido disso aqui, Por que a gente está se divertindo? Era pra ser sério isso aqui. Eu não tô Era uma formação de educadores. Pô, que ideia dessa. E gera até uma resistência, né? Que acho que tá naquele lugar que a gente falou no episódio anterior de incomodar também. Sim. Mas, cara, é impressionante. A pessoa não precisa saber racionalmente o que tá acontecendo. Mas é corporal. Sim. Sabe? Muda a qualidade do ar. E aí, depois dos outros 5 dias, né? São 7. Os primeiros 2 dias a gente brinca e a gente fica amigo. A gente se afeta. Mesmo que sugere uma resistência inicial. Nos outros 5 dias, a gente faz o que a gente se propôs a fazer. Só que aí o que a gente se propôs nasce de um outro lugar. Uhum. Então é muito interessante isso, assim, que acho que você teve essa sabedoria do quando a gente brinca, a gente fica amigo. E eu acho que é por isso que veio esse feedback depois. Total. Né? E eu tenho uma coisa engraçada, porque da primeira vez que eu participei de um ALF, né, da formação de... ALF é Agile Learning Facilitators. Facilitadores de aprendizagem ágil, em inglês. Quando eu participei do primeiro, 2020, eu fui lá pra Carrancas, a LC Nature, Sul, beijo. Carrancas é a Ju, né? Não, mas é que ela foi... que ela tava a Sul foi fazer uma experiência do LC Nature em Carrancas. É verdade. Sou de Minas. mesmo. Uhum. E aí, velho, eu assim, já tava todo aberto pra viver a experiência e tal, tô ali, né, fazendo minha pesquisa independente, eu já era bretológico, eu já tinha palavreado pra saber que aquilo ali era aprendizagem. Eu já era lisérgico. Eu já era licergicado na coisa, eu já tinha noções meio fora da... Um nerdzinho. Nerdzinho da aprendizagem. E eu disposto que estava, cheguei lá, aí pá, vamos brincar. Como assim vamos brincar? Tipo, que porra é? Tipo, tá, vamos brincar, né? Vamos brincar. Mexe pra lá, mexe pra cá, pega papel, faz coisa com desenho. Aí eu ia pra lá, ia pra cá, e eu só vivendo, né? Chegou o final da primeira noite, no caso lá foi mais compacto, né? Então foi 4 dias, aí o primeiro foi só brincadeira. Aí eu falei, vem, eu liguei pro Rodrigo, né? Meu amigo, o Rodrigo, falei, Rodrigo, mandei mensagem pra ele. Não tô entendendo. Tipo assim, achei que... Eu acho que eu me enfiei numa cilada. Não é uma cilada. Eu acho que... Falei, mano... Não é isso que eu queria. O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu fiquei meio inadequado. Eu achei que eu ia descobrir as técnicas de facilitação, de recriar a educação, de recriar a aprendizagem. E aí eu lembro de falar isso pra ele. Corta a cena pro último dia. Ai, meu Deus do
céu, que coisa incrível! Assim, meu irmão, Eu entendi tudo! por que que a gente... e essa cena é muito engraçada, porque essa aversão que tem, né? Acho que é muito escasso esse espaço. E a gente sabe, né? O quão escasso é esse espaço. Mas só parênteses, desculpa de interromper. Mas olha que loucura. É tipo, a gente fica incomodado e a gente fica se perguntando por que que a gente tá se divertindo. Tipo, não era pra ser legal só. A vida não é meio sobre isso? Tipo, eu peguei o brief errado, né? Onde que eu errei? Por quê? Total, velho. É bizarro, né? E eu tava... E por quê? Eu tava esperando que eu ia chegar lá e, tipo, descobrir a técnica. Qual é o novo método que eu vou vir aqui pra mudar a educação? Tipo, qual que é, sabe, o novo passo a passo pra fazer alguma coisa diferente? O método infalível. Método infalível. Você vai brincando com o parelho. Tô brincando com fogo ali. Tá brincando com fogo. Você tá na casa dele. Eu sei. Mas é com amor e respeito. Eu tenho até amigos que não. Eu sofri. Eu não vem ao caso. Eu sofri um episódio de xenofobia recentemente por ser Ai. mineiro, gente. Vocês acreditam? Em BH. Em BH. A pessoa vem em Belo Horizonte falar mal de mim, Sim. mineiro. Mas enfim, é o que a Mas- gente fala, a gente brinca com amor. Mas, então pra mim foi essa experiência engraçada, sabe? De me perceber nesse lugar de... como assim a gente tá se conectando, né? Depois eu fui perceber que aquilo ali era pra criar um terreno de confiança, né? E aí, agora eu vou voltar a bola. Porque eu tava conversando com uma amiga esse final de semana e eu percebi que eu tô percebendo agora que eu tenho um padrão. Eu gosto de perguntar para as pessoas quais são as relações que mais definem elas. Aquela história dos 5 relações. Aham. Você é a soma das 5. Ah, não. Não é isso? Só que isso é bem clichê, né? Tipo, Eu sei. você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Não existe É essa uma ideia. simplificação meio grosseira. Só que Mas tem um de verdade. um senso comum, né? Uhum. E no meu diário, semana passada, eu escrevi... Eu até te contei isso, eu acho. Eu escrevi assim... Cada amizade me presenteia com uma nova paixão. Aí eu comecei a escrever. A Luísa me presenteou com educação. O Rodrigo me presenteou com a filosofia. O Gustavo me presenteou com empreendedorismo. O Alex me presenteou com aprendizagem. A Thais me presenteou com a dança. E o Igor me presenteou com a corrida. E aí eu quero saber de você. E a Amanda, que tá aqui? E ela não te deu nenhum presente? Facilitasse. Irmão, você veja. Uma tensa entre os brothers. Ela literalmente me presenteou com a facilitação, velho. Eu acho que a gente passa todos os episódios só criando climão. É isso que a gente faz, né? Não, só porque você falou isso, agora se eu falar, ela vai achar que eu não vou falar. Eu É forçado. eu não vou cair na Eu quero apreciação espontânea. Você quer botar fogo. Mas me fala, Faz a pergunta. pra você, quais são essas relações hoje da sua comunidade de vida, né? Que você tem essas relações mais quentinhas que estão ao seu redor. Quem são essas pessoas hoje que você vê? E eu sei que isso transita muito, né? É muito do momento, do espaço, mas quais são essas pessoas da sua comunidade de vida que te presentearam com paixões, sabe? Com temas que você se empolga, ou que você que retroalimenta. A amizade tá ali do lado. O povo quer saber. Eu já tô pensando aqui na minha cabeça, gente. Aí o problema é de vocês. Tipo assim, a gente não vai abarcar Carro tudo. pro meu lado. Você acha que é só você que vai fazer isso comigo? Tá, mas eu vou torcer um pouco Vai. a pergunta, mas eu vou falar. Não, eu vou sair, vou torcer um pouquinho, mas vou falar nomes. Eu sei que vocês querem nomes. Porque eu acho que é incrível pensar isso. Eu acho bonito demais, assim, pensar as amizades e as conexões da vida, né? Como o que elas nos trazem de presentes. Uhum. E você posicionou os presentes como muitos... Eu li como campos de conhecimento, campos de repertório de vida, né? Desejos. E aí o meu pequeno... minha curva, um pouquinho que eu vou fazer na pergunta, é que eu acho que
A coisa que me vem assim de bate-pronto é que as relações muito próximas que eu tenho, elas me presenteiam também, mas no sentido de afetação, assim, que tá na mesma direção do que você está falando, mas é um pouquinho diferente, porque eu trazer o que você me presenteia. Acho que o Luiz me presenteia com um jeito lisérgico de ser. Um jeito lisérgico. É o meu jeitinho. É um jeitinho de ser. E eu acho que as pessoas me presenteiam, e acho que para todo mundo isso pode ser verdade, né? Se você se permitir olhar, e se você tiver boas relações também, né? Se você conseguir cultivar isso na sua vida, elas te presenteiam com os jeitinhos delas. Teve uma vez no Kit Educação Fora da Caixa, no livro, que eu ficava pensando em ferramentas de aprendizagem, né? E eu tinha que pensar em 50, porque eu queria 50. Aí tinha umas horas que eu tinha que gastar tutano para criar umas coisas. Tinha que sistematizar. Para dar 50. Tô brincando. E aí eu criei um negócio que me vem muito à mente ainda, que eu chamei de persona mimética. Persona mimética. É. Então eu tenho a biomimética, que é um campo de conhecimento, né? No sentido de você, entre aspas, imitar os padrões da natureza de fazer as coisas, da fauna, da flora, etc., para você aprender sobre o que é possível fazer no seu campo de atuação, né? Isso se deriva para múltiplos campos, arquitetura, engenharia e tudo mais, ciências humanas também, imitar os padrões da natureza, né? E aí a persona mimética é a derivação mimético, né? Mimetismo é imitar, né? A persona mimética é uma parada de, tipo, às vezes eu tô num lugar e eu imito o Luiz Sérgio. Olha. Às vezes eu tô num lugar e eu imito a Amanda. E eu imito a Marcele, eu imito a Débora, eu imito, sabe? Porque... E aí não é o lugar pejorativo da imitação. Não é que eu tô querendo ser uma cópia mal acabada de Luiz, nem nada disso. Mas é porque eu acho que esses afetos, esses jeitinhos das pessoas, elas nos compõem. E aí é bonito isso, né? De você poder... Cara, tem um pouco de Luiz Sérgio aqui dentro. E aí eu posso dar vazão para isso. Isso, inclusive, pode ser consciente, intencional, sabe? Então, se eu tô num lugar de que me requer muita espontaneidade, que me requer uma energia de alegria, de riso fácil, de curiosidade, eu vou ligar a chavinha licética na minha mente. Gente... E assim sucessivamente, né, para as outras chavinhas. E eu acho isso muito foda, assim, é a sua pergunta ainda, sim, mas é no sentido, você trouxe, né, os repertórios, os campos de conhecimento, os modos de vida e tal, e desejos, né, o que você quer descobrir, né? Tem o caso do Zuki, que eu acho que vale a pena contar, é uma boa história. E eu acho que, além de tudo isso, eu adicionaria os jeitinhos das pessoas, os afetos, assim, que a gente troca e que nos inspiram, né? Tem aquela palavra pra isso? Qual? Idiosincrasia. Idiosincrasia. O que significa idiosincrasia? Idiosincrático. Vamos falar rápido. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Idiosincrático. Idiosincrático. Idiosincrasia. O que é idiosincrasia? Deu pau agora. O que significa isso? Não sei se tem a ver, mas me lembrou isso. Tecla não SAP, mas tecla parênteses. Acho que toda vez que a gente falar de definições, aqui eu vou falar por mim, eu não quero acessar um lugar de definição do dicionário, porque eu não sou dono de nenhuma palavra. Sim. Mas idiosincrasia, para mim, tem a ver com esse jeitinho muito característico, esse traço muito singular de uma pessoa. É realmente delimitado ali a esfera da pessoa, do indivíduo. Mas o grande ponto aqui, né, da idiosincrasia nesse contexto relacional é que a gente pode quase que importar algumas idiosincrasias e torná-las também nossas, né? Total. E aí eu acho que isso é a troca de afeto mesmo, que eu acho que compõe essas comunidades, essas relações, né? E aí isso me leva pro mall. Eu já te contei isso. Eu tava em Olinda, falando com você por telefone, e eu lembro de falar exatamente isso. Que eu não sei se você tem noção do quanto que... da importância que foi ter encontrado vocês, sabe? A rede mall. E o valor que essa comunidade tem na minha vida. Porque
quando eu cheguei ali em 2020, né? A gente tava falando das histórias de aprendizagem. Aí que 2019 foi o e-mail. 2019 foi o e-mail, Me mandou contando do primeiro episódio. tentando conectar com você. E aí 2020 foi quando o O mall mall, surgiu, primeira né? Foi pandemia já. Naquele instante, eu tava tipo assim, eu poderia seguir o meu caminho de vida e sei lá o que ia acontecer, né? Não vou entrar nessa de, o que aconteceria, X, sei lá. Só que eu vou falar do que aconteceu. O que aconteceu foi que em 2020, quando eu tava nesse movimento de querer criar outra parada, sabe? Eu tava fora da facu já tava fazendo minhas investigações livres, tentando encontrar o meu rolê. Eu encontrei o mall. E aí o mall, pra mim, foi esse lugar de acolhimento, sabe? Foi o lugar onde eu falei, nossa, velho. Tipo, eu tô falando a mesma linguagem de vida que essas pessoas. Porque eu tenho isso, né? Eu escrevi um textinho sobre isso que é, nós falamos português. A gente fala a mesma Eu gosto muito desse conceito. Porque A gente fala a mesma língua. Só que nem todo mundo fala a mesma linguagem de vida. Quem tá escutando a gente agora também, talvez tá se deparando com uma outra linguagem de vida, um novo universo, né? E tá se relacionando. quase estrangeira. Fala estrangeira. Talvez. Como assim a gente tá falando a mesma língua e são formas tão diferentes de se relacionar com essa língua? E naquele lugar, que foi o mall, eu falei, nossa, velho, parece que aqui eu tô me sentindo... Eu posso só ser, sabe? Parecia que eu tinha encontrado a galera que falava essa mesma linguagem de vida. E quando eu digo linguagem de vida, tem a ver com isso, que é o que que tava me empolgando na hora, tipo, sabe? Quais são esses desejos? E aí eu fui me percebendo nesse lugar de coletar os jeitinhos da galera também. Posso Sim. parentizar? É. Ou você quer Não, pode tocar. O Charles Vogel, ele fala... Charles Vogel é um autor de comunidades, né? Que a gente gosta muito. E ele fala que existe esse... eu li no inglês, a gente pode tentar traduzir. Insider knowledge, conhecimento interno, ou conhecimento do membro da comunidade, que eu acho que é aí que você está falando. Conhecimento O conceito é, tipo, muitas vezes você, e você disse isso quando estava contando essa história, muitas vezes quando você não está entre os seus, você precisa ficar se explicando o tempo inteiro. Isso. E é cansativo Isso. fazer isso. É, tecla SAP. Sabe, toda hora ficar a tecla SAP até trava, de tanto que você tem que apertar ela. E é muito cansativo, exaustivo, você não se sente parte, toda hora você tem que ficar... Tudo bem, você pode virar para sua avó, para pessoas, né, que não são do nosso linguajar de vida, nesse sentido que a gente está falando aqui, se explicar e tentar estabelecer contato, convivência, e pode fluir. Mas é cansativo. Não ficar nesse lugar de não pertença o tempo todo não é legal. Sim. E aí o Charles Vogel vai dizer dessa ideia de conhecimento interno do membro. Quando você está lá dentro, uma das razões de ser tão gostosinho é que você não precisa ficar se explicando o tempo todo. Sim. As pessoas sabem. Sim. Elas não sabem porque você diz para elas sabem porque elas experimentam essa linguagem de vida também. Sim, total. E a sensação é que essas comunidades, elas também começam a ser trampolins para outras comunidades. Porque parece que a hora que eu encontro uma galera que tá falando dessa mesma linguagem, desse mesmo jeito, ou desses mesmos temas, parece que aí, sabe, é um amigo que conhece um outro amigo e quando você viu... Quando você viu, você tá organizando um carnaval em Olinda. mano, tem isso, velho. Eu percebi que galera. me transformaram em um monstro. Eu não tenho essa responsabilidade. Não tá na minha conta. Eu me encontrei num lugar de ser apaixonado. Eu conto muito essa história, que eu era tímido, né? Que eu era bem caladinho, retraído. Dormia na aula. Dormia na aula. Eu adoro contar isso sobre você. Só que eu era muito... Eu era um ser que desejava pertencer, que queria estar em coletivo. E assim, eu tinha os meus amigos de ensino médio e tal. Eu não era um ermitão, eu não estava sozinho. Só que não sei, parecia que faltava alguma coisa ali, sabe? Parece que eu só descobri o que era pertencer depois que eu realmente pertenci, sabe? Tipo, eu só entendi, a Marcele fala, né? Pelo menos eu escutei dela, a diferença entre se encaixar e pertencer. E aí, parece que quando eu pertenci ali no mall, em outras comunidades, foi quando eu pensei, nossa, então isso aqui é
estar num espaço coletivo e sentir esse quentinho, não sei, essa sensação de querer ficar um pouquinho mais na conversa, de me sentir Querer em casa. permanecer. Sim. Tipo, qual que foi o seu processo de... Porque hoje eu te percebo como uma pessoa que nutre muito suas relações e se sente pertencente, né? Nos espaços que você habita. Eu imagino que assim isso não foi a vida inteira, né? Você teve o seu momento de solidão. Qual que foi essa trajetória de solidão a ter encontrado sua tribo, sua galera? Tipo, como era viver isso antes? Você tá perguntadeiro, né? Tô. Eu gosto de saber das histórias de vida agora. Já vou aproveitar isso aqui pra fazer todas que eu quero. Vamos. Tudo que você sempre quis saber e nunca teve oportunidade de perguntar. Eu não sei se teve um momento específico, assim. Pensando. Legal. Acho que eu teve a ver com uma mudança geográfica, né? Porque eu formei em administração pública, foi importante na minha trajetória, mas não é um curso que eu trabalho, que eu me identifico muito hoje. E aí, logo depois de formado, eu fui para São Paulo e morei 9 anos, né? Vim para São Paulo, estamos em São Paulo. E essa mudança, ela veio, no bojo dela, teve essa mudança profissional muito grande. De aí que eu comecei a tomar contato com o rolê da aprendizagem. No final da faculdade, eu comecei a conhecer o Zé Pacheco, as ideias dele, não tinha conhecido ele pessoalmente ainda. Mas conheci a Escola da Ponte, né? No Brasil, é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. A Escola da Ponte é uma porta de entrada. Não é? Para muita gente é Verdade, pra mim também. A Escola da Ponte é a maconha. Se ela te leva para lugares que é bom tomar cuidado. É um caminho sem volta. No letreiro do Coffee Lab. Mas... E aí eu comecei a ter contato com essas ideias. E acho que foi, nesse sentido, um caminho parecido com o seu, porque foi por meio das ideias não convencionais e nessa curiosidade de explorar um campo de conhecimento que eu nem sabia que tinha nome, sabia que existia aprendizagem autodirigida. Comunidade de aprendizagem estava começando a descobrir, não sabia o que era direito uma comunidade, era uma coisa bem etérea na minha cabeça. E eu tinha uma curiosidade, eu tinha essa coceirinha que eu queria coçar. Sim. E aí o André Gravatar, ele estava criando, tinha acabado de pensar, assim, 1 ano, 2 anos atrás, isso foi 2013, a pensar o conceito do doutorado informal, que aí ele começou a fazer o dele. E aí quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, porra, tipo, eu quero muito pilhar nessa ideia, quero te mimetizar, né? Tipo, não copiar o seu trajeto, mas eu quero me inspirar com o que você fez para eu desenvolver o meu trajeto, que é diferente, né? E aí, desse processo, eu fui encontrando, eu gosto de pensar que eu fui tropeçando na minha tribo. Você foi tropeçando? Tropeçar, eu acho que é um tropeço. Muito. O seu e-mail. Ih, voltou lá. Voltou. Local do primordial. Esse meme tava demorando pra aparecer. Apareceu. Mas é isso, porque antes disso, minha experiência de faculdade, eu era um dos poucos da faculdade que veio do interior. Eu fiz faculdade em Belo Horizonte, numa faculdade bem elitizada, pública, mas elitizada, como é a realidade, né? Infelizmente. E aí, muita gente, a maioria era quem podia ter pago o cursinho caro em BH. Gente de lá. Eu era um dos gatos pingados que veio de fora. E isso sempre me deu uma parada e aí, como é que eu encaixo aqui? Encaixo. Não me sentia parte real. Eu tinha uma república, acho que a república era composta de pessoas também de fora, também de estrangeiros, né, naquela realidade BH-antina da capital. BH-antina, eu adoro isso. Eu fiz você vai usar esse termo. BH-antino, eu achei ótimo esse termo. É mais legal que Belo Horizonte. É mais legal que Belo Horizonte. E aí na República também, acho que agora lembrando mais assim, olha só, a República tinha um nome, chamava De Jaras. The what?
Jaras. Jaras. The Jaras. The Jaras. E a gente ficava brincando. What is this? Jaras, Jaras, né, com J no início. É isso. São as iniciais dos nós 5 que estávamos lá, em ordem de chegada na República. É o João, o Antônio, Junão, o Roberto. Júnior, mas ninguém chamava de Júnior. Junão, amigo meu de Valadares. Junão, Alex, Jaras, Juan, não faz muito tempo, gente, não desconto. André e Samuel. Então, esse Jaras foi composto por esses 5 nomes. E sabe assim, olha só que legal, tipo, outro dia, meses atrás, eu tava refletindo sobre esse tempo da minha vida, que ninguém não sabia porra nenhuma de gerir comunidade, pensar uma comunidade, mas de certo modo a gente viveu. A gente tinha um nome, a gente tinha uma identidade comum, a gente tinha alguns rituais, a gente gostava de jogar Mario Kart no Nintendo 64. Sim. Vários domingos, assim, a gente ficava à tarde jogando o videogame junto. Era 5 machos, né? 5 homens. Você já vê tipo, imagem. Mas foi legal. Não, foi super legal. Eu morava num banheiro, basicamente. Depois eu conto. Era uma suíte. Não, era um banheiro mesmo. Enfim. Vai tangiversar muito a gente entrar nos detalhes. Mas, era uma comunidade, assim. Então, muitas vezes acontece isso. Você pode vivenciar uma parada e não ter o conhecimento intelectual dessa parada. Palavra pra aquilo. Mas você vai sentir. Taxonomia. Taxonomia pra isso. Eu senti. A experiência estética do Caio Lacerda. Você gosta? Eu ia chegar lá. Enfim, mas voltando, né, pra questão da solidão e tal. Tive esse momento mais comunitário na República, mas fora desse espaço da República me sentia muito um estrangeiro na minha faculdade, na cidade até, assim. Não tinha muitos amigos. Nem acho que o pertencimento não se dá pela quantidade de amigos, né? Mas pela qualidade. Mas eu não sei. Eu tinha um ou outro, assim, era pouco. E aí, quando eu vou com a porta, né, mais voltando para onde eu estava, para São Paulo, 2013, conheci o André, doutorado informal, comecei a fazer esse meu processo. Isso foi fazendo eu tropeçar em pessoas que eu tenho o desejo de permanecer até hoje. E lá se vão 10 anos, né? 2013, 2023. Nossa, é verdade. Então, acho que essa foi a viradinha de chave, assim, que eu consigo pensar. Que não é um momentinho, né? Doutorado informal meu durou 3 anos. Mas nesses 3 anos, fazendo muito do que a gente pode pegar representado no seu e-mail para mim, eu fui fazendo entrevistas com pessoas, as suas entrevistas de aprendizado lá nas quintas-feiras. Eu fui indo em evento que eu não tinha nem noção do que ia acontecer naquele evento, e eu ia lá, e eu não conhecia ninguém muitas vezes, e eu não sou a pessoa que sai conversando com as pessoas nos eventos. Você faz mais. E eu acho, acho isso maravilhoso. Sim. Mas eu sou mais... Eu leio mais o ambiente, eu fico meio com medo de falar com as pessoas às vezes. No digital, não. No digital eu sou... um cara de pau, né? Não, cara de pau. Digital. Europa, você vai... cara de pau digital minha funciona bem. No presencial é mais difícil. Mas eu fui fazendo essas coisas, assim, né? Essas maluquices aí, essas aventuras que a gente faz. E eu acho que aí é um processo onde você vai tropeçando na sua tribo. Sim. Porque, amigo, a gente não falou isso aqui ainda. Você me mandou e-mail. A Ana Marques me mandou e-mail. E aí, alguns dias depois, ela brotou na minha casa. Cara de pau. Ficou 5 horas trocando ideia, ela almoçou lá. Tomando café. Morava em São Paulo na época, tomou um café. Ela tinha cabelo grande na época. Nossa. E o Tarek também foi assim. Tarek me mandou e-mail. Tarek, não sabia quem era Tarek. Sim. Isso foi antes do livro que ele escreveu e tudo. E se eu escarafunchar mais, Conrado também foi uma ponte entre um amigo em comum. Essas conexões que brotam. Brotam? É sobre isso. É uma máquina de memes infinita. Elas são muito potencializadas. Aí tá um gancho legal que eu quero te ouvir também.
Elas são muito potencializadas elas são muito potencializadas por você se colocar de uma maneira intencional no que você está fazendo, aprendendo e compartilhando isso em voz alta. Uhum. Porque como é que você ia saber de mim Uhum. se eu não compartilhar essas coisas no blog? Uhum. Uhum. Eu poderia estar com as mesmas ideias, as mesmas ações, inclusive, de tudo isso que a gente fala aqui, de tudo isso que eu já pensava na época, mas se você não tivesse um rastro digital meu, Eu gosto desse termo. fudeu, entendeu? A gente nunca ia se conectar. Sim. Então, o processo o Blake fala disso, né, dos rastros digitais, o que a gente deixa, né, Não, dá para fazer isso offline, mas acho que a internet é um grande caldeirão para isso acontecer mais fácil, mais barato, mais possível. Se você deixa rastros, né, se você aprende em voz alta, isso é uma maneira de todos os outros benefícios que a gente poderia elencar disso, e são vários, né? Isso vai fazendo você tropeçar na sua rede. Sim. As pessoas certas vão se aproximando de você e você vai se aproximando dessas pessoas. E aí isso gera vínculos que são para a vida. São duradouros. Total. Como que é isso para você, assim, essa relação entre o aprender em voz alta e as relações? E eu acho que eu vou ir por outra direção. Vai. Porque, né, você falou que muitos dos amigos foram... Você foi tropeçando com eles, né, ao longo do caminho. Eu tropecei bastante. Tropecei nesse. Que bom, essas quedas são boas. Eu percebi, tipo, te escutando, eu me vi, eram algumas memórias aqui, como que eu fiz também em alguns dos meus grandes amigos. Aquela ali. Agora vai falar. Agora eu vou falar. Agora vai tentar consertar. Mas aconteceu com ela, aconteceu com você, aconteceu com o Igor. Perigor. Perigor é bom demais. Igor Pura. Beijo. Um beijo, seu gostoso. É, lindo. E aí o Igor, velho, e você e a Amanda, eu percebi que o que me conectou com vocês foi a vontade de escutar vocês. Tipo assim, de aprender algo que vocês estavam no universo, né? No caso da Amanda, eu mandei uma mensagem pro Instagram da Numi. Qual que é o arroba da Numi? @NumiEducacão. @NumiEducacão. Eu mandei mensagem pra Numi e, tipo assim, eu falei, eu queria aprender sobre facilitação. Você fez isso? Eu fiz isso. E ela me deu o curso de graça, velho. É mesmo. Eu tenho gente conhece. Acho que eu não sabia dessa história de origem. E aí, na verdade, acho que eu pedi um desconto, né? Aí eu falei, velho, não dá de graça pra ele, coitado, like, no... Coitado. Like, não nem cola, já... Lembro o nome disso, mas não, era... Mas gerou uma conexão ali. Eu compartilhei um pouco, né, da mesma coisa, tipo, por que aquilo ali era importante pra mim e pedi, aí elas me deram um curso de graça. Então teve esse processo. Com o Igor, eu cheguei no Igor, eu falei, eu sabia dele por amizade em comum, né? Aí eu mandei mensagem, eu sabia que ele trabalhava com audiovisual, com vídeo. Falei, tudo bem. Nossa, eu tô muito interessado em aprender sobre audiovisual. Você topa trocar uma ideia comigo? Uma horinha a gente troca no Zoom, e aí... Tipo, isso foi por onde? Instagram? Foi no Instagram. Então, foi engraçado, porque a gente entrou na chamada, e aí foi engraçado, porque eu mandei o link do Calendly, né? Que é essa plataforma que você manda o link e a pessoa escolhe o horário. Aí o Igor me contou depois, falou, nossa, que cara chique. Tipo assim, ele tem um link que... Marca na minha agenda. Ele faz isso com organização. Tipo, aí ele falou, o Igor apreciou isso, que era o fato de eu meio que, eu era organizadinho em como conhecer pessoas, sabe? Porque vinha muito da minha curiosidade. Tipo, eu tava interessado na pessoa. Tipo, como é que é? E como é que você começou a aprender audiovisual? Como é que você aprendeu isso? E, sabe, eu queria um pouco de universo. Daquele universo. E aí essa conversa de 1 hora com o Igor virou 2h30 e 3. E tipo, a gente ficou no Zoom. Virou um podcast. Infinito ali. Sem gravação. E naquele momento eu falei, nossa, velho, que cara massa. Então, teve esses processos, sabe? No caso, eu acho que eu fui indo em direção
a essas pessoas que hoje são, né, grandes amigos, eu falava muito melhor amigo, melhor amiga, mas parece que... Vamos deshierarquizar. Deshierarquizar, porque são relações muito distintas, mas Singular. grandes amigos. Então, o meu processo foi esse, assim, eu percebi que a minha curiosidade de algum universo, de alguma coisa que tá me coçando, foi um motivo pra esbarrar. Aí eu fui lá e aí eu fui a pedra no caminho, do seu caminho que você se esbarrou. Aí eu esbarrei no caminho do Igor. Você se esbarrava, o Igor se esbarrou, a Amanda se esbarrou e eu era a pedra. Tipo assim, eu tava ali. Aquele poema do Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Era você. Era eu. Eu enfiei lá. Acho que tem essa coisa também de me enfiar pelo desejo, sabe? De conhecer o outro. E vou contar. Essa semana. Vou contar. Eu vou falar agora. Eu vou falar. Sabe o que eu tô percebendo? Me incomoda, às vezes, o fato de... Incomoda assim, né? É uma coisa que eu... gera um desconforto. Troquei com fulano, com fulana, e aí como eu estou nômade, viajando de cidade em cidade, morando em cada canto num lugar, eu percebo que quando eu não estou no lugar, fica difícil manter aquela relação, né? Então, uma coisa que eu me percebi fazendo pra sustentar a relação, por exemplo... o Odé, Rafa Odé, um beijo, Odé. Ele é de Pernambuco. A gente se conheceu numa roda de coco. A sonoplastia, maravilhosa. E aí eu conheci o Odé, Stephanie, conheci uma galera lá. E aí lá eu percebi que quando eu saí da cidade, de Recife, aquelas relações ficaram, sabe? E aí foi passando o tempo e eu fui percebendo que aquilo se esfriava. Então, eu chamei o Odé e eu falei, não, amigo, eu queria escutar a sua história. Eu meti essa. Mandou essa. Eu falei, eu queria escutar a sua história de vida. Que tinha a ver com essa coisa meio que da... Do Neira. Do Neida. Do nada. Do Neida. Eu mandei pra ele no Instagram. Que tem a ver, né, com essa coisa de quero escutar a história de aprendizagem, mas não era só uma desculpa. No final, esses convites de chamar as pessoas pra conversar, era só uma desculpa pra também me conectar mais com aquela pessoa, sabe? O Luciano fala isso, né? Pretextos pra se conectar. A Marcele também fala disso. Conectar. Era isso. No fundo, a gente só precisa disso. No fundo, era isso. E aí eu me percebi nesse lugar de... tem esse modo acidental de me relacionar, que é tipo, eu sou amigo das pessoas que estão no meu contexto. Então, se eu trabalho numa empresa, eu vou provavelmente, né, por contexto, ser amigo das pessoas que trabalham aqui. Essa vai ser minha galera. Ou se eu tô estudando numa escola... eu vou ser amigo das pessoas Que que é um acidente. Que é um acidente. E de lá vem grandes relações também, Sim. né? Não que não tenha. Mas é acidental. Tipo assim, eu caí ali, eu tô aqui, as amizades que eu tenho são as que estão aqui nesse ambiente. Não tem esse furar a bolha. Sabe? Não, eu vou em direção a tentar encontrar alguém que pode ter relação com alguma coisa que é a minha linguagem de vida. Então eu fui percebendo isso. E quando eu saio do ambiente e eu não tenho mais a pessoa ao meu redor... Porque é fácil eu me conectar com o Odé quando eu estou em Recife. Porque aí eu tenho um contexto presencial para encontrar ele. E aí eu me percebi nesse lugar de intencionalmente, sabe, fazendo convites. Amigo, bora conversar. Eu e o Tarek agora. Fazia tempo que eu não conversava com o Tarek. Agora a gente tá conversando semanalmente. Tipo, bora se falar toda quarta à noite. A gente se liga. É um ritualzinho. É um ritual à distância. E é uma coisa intencional que eu tenho feito para manter essa rede, essa comunidade, sabe? Isso é interessante. Não é acidente. Não é acidente, é design. A multa. @Instituto Amor. Segue lá. Isso é bem interessante mesmo. Porque é um dilema, né? E aí o dilema do... Você sai daquele território e aí o contexto se esvazia, a frequência se esvazia e você se depara com uma escolha, né? Tipo, e agora? Eu vou nutrir ou não? Porque demanda mais esforço nutrir. Mas ainda assim é possível. Precisa ser mais intencional. Porque o terreno é menos acidental. É mais botão pra clicar, né? É mais botão pra pra clicar. acessar essa relação. É mais design e menos acidente. Sim. Mas aí eu queria enganchar nisso pra gente falar um pouquinho, posicionar as residências dessa história. Estamos aqui como a terceira residente, inclusive, né? Temos ela. Aqui. Temos a residente. Porque eu acho que as residências... Vai fazer sentido, tá? Não é aleatório. Porque eu acho que as residências são um contexto muito intencional de conexão e aprendizado. Então é isso, sabe? Você tá
falando de você agora, também tô me lançando mais nisso, mas você já é nômade há algum tempo. 2 aninhos. O nômade se depara, é maravilhoso, você já me contou um monte de coisa incrível, mas se depara com dilemas, com dores, né? Tipo, e essa questão da despedida e tudo, né? Nutrição dos vínculos. A residência é um negócio que você criou, inclusive acho legal você falar da história de origem, Da história. que envolve Igor, inclusive, Sim. que eu sei. Eu queria que você comentasse sobre as residências como um contexto intencional de conexão e aprendizado. Sim. Nossa, amo. Foz. Amo Soul. Amo hashtag Soul. Que vem muito do que eu aprendi no mall também. Que é tipo assim, eu percebi o poder que tinha de estar junto dessa galera, de uma galera que queria, independente exatamente do que cada um tava fazendo, tipo, a gente tava ali pela galera, sabe? Tipo, A egrégora. a egrégora da comunidade. Então por isso que eu falo que vocês criaram um monstro. Vocês, o mundo, vocês aí. Porque eu me apaixonei em estar com pessoas. E eu acho bom, porque assim, eu sou apaixonado em pessoas, velho. Eu amo gente. Só que eu sou muito introspectivo. Tipo, eu preciso muito do meu campo. Você precisa almoçar sozinho. Eu preciso almoçar sozinho. Vamos falar disso? Conta aí. Não, isso é muito legal. Eu quero voltar para essa história. Mas hoje estávamos aqui, gravando. E aí deu hora do almoço. E essa história, ela encapsula muito do que você é, amigo. E é muito legal isso. E aí a gente foi almoçar. A gente tá aqui num prédio. E aí Luiz vira e fala com a gente: gente, eu vou almoçar sozinho, tá? Eu preciso desse tempo pra mim, porque eu tô, né, energia de conversa, eu preciso de de energia individual. Falei, gente, eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade. Pauta dramática. Eu vou abrir o Grok aqui agora. O jogo. E aí, e você foi, almoçou sozinho, a gente teve um tempinho, né, de processar, porque a gente tava vindo de muitas gravações, e logo eu também almocei sozinho, eu me inspirei, tem esse efeito contágio, né, que é uma coisa muito interessante, porque na hora que você falou isso, quero almoçar sozinho, que é um ato perfeitamente possível, legítimo, mas gera uma estranheza, Sim. né, social. Gerou uma estranheza. Gera. Mas eu gostei pra caramba. Eu queria fazer isso também, né? Assim, queria almoçar. Que por um mundo onde caiba mais estranhezas como essa, né? Que atendam às nossas necessidades, de fato. Porque é ótimo quando você quer almoçar, quando você vai almoçar com mais pessoas, porque você quer. É péssimo quando você tá indo só porque você quer constar, você quer fazer média social, fazer politicagem. Nossa. Então, cara, tipo, é uma coisa que eu aprendo com você, inclusive, na residência do mall, a gente pode falar dela já já. Eu acho que você foi extremamente intencional, assim, com as suas necessidades, com aquilo que era importante pra você. Tem casos. Tem casos, Tem. tem provas. Eu tenho. Tem uma que envolve a parede, que é ótima. Eu vou falar. E isso não... A maneira com a qual eu quis me relacionar com isso eu acho que o Luiz está atendendo necessidades importantes para ele, e quando ele estiver disponível para socializar e estar comigo, eu sei que ele vai estar 100% comigo. Isso é muito bom. Amigo, você pegou, velho. Né? Nossa. Eu acho que você é muito essa pessoa, eu aprendo disso com você. Então, perdi o gancho agora. Não mas é residências. Residências, falando delas. Porque... Intencionalidade nas residências. Porque as residências, né? Tecla SAP. Residência de aprendizagem. Fala a palavra, fala. Residência de... Aqui. Fala pro Nico. Residência de aprendizagem basicamente é essa ideia de vamos juntar pessoas e morar juntos durante um mês numa casa. E aí cada um vai ter uma descoberta, uma investigação mais ou menos estruturada, né? Uniforme do Power Rangers. Por que uniforme Power Rangers? Sei lá, essa imagem que veio na cabeça. Eu tenho esse vídeo. Eu vou ser o Ranger amarelo. Cada um tem o seu... cada um é um personagem. É como se fosse um Big Brother. Pior que é. Como se fosse um Big Brother da aprendizagem, assim. E morar... E é muito real quando eu falo Big Brother, porque nesse processo de ter começado as residências, né? Então... Eu fiz uma residência em BH, fiz uma residência em Recife, residência em Sapezal, Mato Grosso. Agora a gente vai
para Floripa, no sul, e depois Teve a do Mall e Araçoiaba, né? teve a da Araçoiaba do Interior de mall. São Não, Paulo. tava pensando nas que eu tô puxando. Ah, tá, entendi. E aí vivi a do mall, 15 dias. E é muito interessante porque essas experiências, que é o que eu falei no início da conversa também, que é a diferença de uma comunidade online para uma comunidade presencial. No presencial, velho, é tipo assim, você tá de frente com necessidades e pessoas completamente diferentes de você. O presencial é o digital on steroids. Ele não para, velho. É constante. E eu tava nessa. Ai, Assim, nossa, eu acordo e a pessoa tá do meu lado. E aí, o que eu vou fazer? Do meio da pessoa tá do meu lado. e a pessoa ronca, né? Não, não ronca, não. Tá, as pessoas vão... Eu ronquei. É isso? Isso é um feedback que eu roncava. Não, mentira. Mudar Olha aí, olha aí. Esse caso você não sabia. Eu ronquei? Ah, você roncou. Eu escutei. Do outro quarto. Foi você que me acordou. Não, mas falando das residências, eu aprendi muito a me relacionar dessa forma intencional com as pessoas. Eu escrevi um textinho que era a arte de sumir. Que eu percebi que, velho, eu sou um mago na arte de sumir. Cadê o Luiz Sérgio? Não sei. Sumiu. Tipo assim, no meio da casa, lá em Recife. Do Neida. Cadê o Luiz Sérgio? Não sei. Sumiu. Eu tava no meu quarto. Olha aí. Só que assim, eu era muito intencional no espaço que eu estava. A sua necessidade A minha de espaço, necessidade de espaço. privacidade, Foco. Então assim, apesar de eu ter me tornado essa pessoa sociável, que gosta de conversar, que ama gente, é apaixonada em gente, a residência me mostrou morar em coletivo, e isso tem muito a ver com as repúblicas também. Sim. A residência me mostrou a gente falou no primeiro episódio sobre que a gente aprende com experiência, mas quando a gente tem o R de reflexão sobre a experiência, É o E ao quadrado. é o E ao quadrado ali, né? Experiência, quando você vive uma experiência e tem uma reflexão Reflete, né? daquilo, você extrai sentido. Então acho que é isso que muda, tipo, você ficar num círculo sem saída, de você estar numa espiral. Tipo, eu tô vivendo uma outra residência, outro coletivo, outra comunidade, só que eu tô um pouco mais consciente do que tá acontecendo aqui, ou de quem eu sou, do que eu preciso pra estar bem nessa comunidade. E pra mim, viver várias residências consecutivas me colocou nesse lugar, sabe? De reparando como que, quando eu ia refletindo sobre o que eu precisava, o que me cuida agora, eu fui reparando que eu fui aprendendo a me relacionar com as pessoas. Só que eu posso morar a vida inteira com a mesma galera e não ter esse R de reflexão e não aprender a Aí num lugar comum. cair num lugar comum. E não aprender a me relacionar com as pessoas, sabe? Mas eu percebi que a diferença entre mudar de casa e tá meio que... Eu tenho esse hábito, né, a gente começou a chamar de segundo coração. A Marcele falou segundo coração. Então é um lugar onde eu deposito meus sentimentos, meus pensamentos. Isso me ajuda a ter intencionalidade, sabe? E aí parece que pra mim é fácil, é natural eu virar pra vocês e falarem, gente, eu tenho uma necessidade, eu vou almoçar sozinho, porque eu preciso me reenergizar pra estar aqui por inteiro. Primeira coisa que isso demanda de você é que você tá... que isso mostra sobre você, é que você tá muito atento às suas necessidades. Aham. E isso não é trivial, porque muita gente tá desconectada. Sim. Esse é o primeiríssimo passo. Aí depois é você conseguir superar a possível estranheza social de você vocalizar sua necessidade, mesmo que isso não seja exatamente o que o script social diz que é para fazer. Uhum. Mas antes disso ainda é essa atenção com relação ao que está acontecendo internamente, que eu acho que você também tem muito, Total. que eu acho que tudo isso que você está falando, né, são métodos, processos seus para ir se atentando mais e mais. Mas é isso, você precisou descobrir naquele momento sobre você que você precisava de espaço. Sim. E tem gente, velho, e assim, acho que eu digo que a maioria, em muitos momentos, assim, nas suas vidas, estão desconectadas daquilo que elas sentem, daquilo que elas precisam, daquilo que é importante. E às vezes, quando se plugam nisso, quando conseguem se plugar, ainda não conseguem superar a barreira da estranheza, Nossa, é verdade. É verdade. porque vão se sentir envergonhadas, constrangidas, pressionadas, blá blá blá. Não era tão importante assim. Aham. E sabe o que é engraçado? Que a minha mãe, principalmente, minha mãe, ela já entendeu. Ela já entendeu o filho que ela O tem. filho que ela tem. Já entendeu o que aconteceu
na sua existência. Eu não vou entrar nessa história, pode deixar pra um outro episódio, mas... Sem contar a história de você e sua mãe, amigo. Isso é o nosso, aí deixa pra falar dela. Vamos falar dela. Não, mas eu vou pular essa história. Só pra falar desse outro exemplo, do que uma residência me ensinou, né? O que eu aprendi com uma residência. O poder que tem o espaço ideal, criar a qualidade ideal em mim. Né? Ou seja, escolher o espaço onde eu estou vai afetar como eu estou. E o que eu falei que eu não vou entrar é no relato do Zuc. Eu não vou entrar, mas vou. Já entrou. Não, velho, eu vou só passar rápido pra deixar outro dia pra contar essa história. Dar um gostinho. Do Zuc, né? Que eu fui numa imersão de dança e aí fui aprender a dançar. Cheguei lá, era um congresso de profissionais da dança. E eu era o único iniciante. Galera avançadíssima. Todo mundo lá, tipo assim, anos de experiência na dança, meses no mínimo. E aí chega eu, falo, oi, gente. Eu sei fazer 2 pra trás. Nem isso eu sabia, velho. Eu não sabia nem ir pro lado e pro outro. Mas no dia seguinte, eu fiquei em casa, né? Eu não voltei pra imersão, fiquei lá em casa. Climão, falei, vou desistir disso. Mas falando da minha mãe, porque eu queria um espaço pra me sentir à vontade pra pelo menos aprender o básico antes de voltar pro congresso de profissionais de dança. E pra digerir esse processo que pra você tava sendo difícil. Que é exatamente isso, eu preciso de espaço pra estar naquela comunidade, que no caso era o congresso de dança. Eu poderia só manter o roteiro, que era eu tenho que voltar amanhã, porque eu paguei por isso e tá todo mundo lá, então eu tenho que estar com todo mundo. É isso que as pessoas fazem, ficar lá até acabar. Mas, tipo assim, eu escolhi viver o meu processo de casa. Tipo, eu fiquei em casa pra viver o meu processo sozinho. De ter essa pausa. Essa pausa da comunidade. Pra poder estar nela com qualidade. E aí, minha mãe e minha tia iam voltar pra Uberlândia. Elas estavam no Prata, minha cidade. Elas iam voltar pra Uberlândia e eu ia ter que estar com as duas. Dividir o mesmo teto. Dividir o mesmo teto. E eu tava tipo assim, nossa, mãe, mas tem tanta coisa na minha cabeça de emoção, né? Porque eu tava com muito medo. Foi difícil estar num baile que todo mundo dançava bem e eu não sabia nada. Não teve uma aula de vergonha mesmo. Coisa. E aí eu falei, minha mãe, por isso que eu falei que minha mãe já aceitou minha estranheza. Eu falei, mãe, você já sabe como que seu filho é? Tipo assim, você sabe que ele é meio estranho, ele tem uns pedidos. Eu falei, tem como você passar lá na casa do fulano e pegar a chave do apartamento do meu primo, porque o meu primo tava viajando e o apartamento dele tava vazio. E aí eu queria um espaço sozinho pra digerir a minha experiência e pra poder ficar lá. Pra ficar sozinho. Uhum. Então ela nem questionou muito, porque ela já aprendeu de tanto se relacionar comigo que eu busco ser intencional. Uhum. E ela buscou a chave, quando ela chegou no apartamento, ela me entregou a chave, eu dei um beijo nela, beijo, te amo. E aí fui pro apartamento e fiquei sozinho. No outro dia eu tive energia pra voltar pro congresso de dança. Então acho que a residência me ensinou muito isso, sabe? E olha que foda, né? Porque a sua mãe poderia muito, se fosse outra pessoa, outra circunstância, e não tivesse aprendido tudo isso sobre você e aceitado tudo isso sobre Tem uma você. história pra ela aceitar isso. Eu sei. Mas assim, poderia muito ter acontecido uma parada que é o que mais acontece quando a gente age estranho. Uhum. Que é ela falar, nesse contexto seria tipo, ai filho, pelo amor de Deus, né? Olha isso. Vira homem. Isso é... Nossa, essa aí é outra pauta. Isso é outra pauta. Vamos fazer um episódio de masculinidade. Fodeu. Mas assim, vira homem, velho. Para com isso, puta que pariu, Luiz. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Você vai fazer o texto de trabalho. Frescura. Uhum. Você quer viver seu processo? Entra no quarto aqui, velho. Foda-se. Sim, velho. E aí você bancar isso e ao mesmo tempo ela aceitar e não questionar, sabe? Você já me contou algumas coisas, mas eu imagino que tem muitas outras até do processo de vocês que eu não sei, que permitiu que você chegassem nesse estágio. Nossa. De aceitação, de entendimento, de amor. De amor, de intencionalidade e de poder estar nesse espaço de fazer pedidos. Sim. Acho que a residência me ensinou muito também a fazer pedidos. É uma coisa que eu aprendo com você. E eu aprecio isso em você também, que é o fato de, na nossa relação, você é direto. Tipo assim, você sabe pedir o que você precisa. Ou tipo, você também sabe colocar algo quando algo te incomoda, ou quando algo te incomodou. Eu aprendo muito com você o que a gente falou ontem de honestidade radical. Sabe? Tipo assim, de botar algo pra fora sem muita enrolação. É pá, sabe? Eu aprendo isso com você demais, porque teve situações, né? Uma situação de coisas do mall, eu acho, coisas de trabalho,
que você sempre foi muito direto, assim, que você sempre fez os pedidos que você queria fazer. Aí me chegava, tipo, nossa, que grosso. Tipo assim, como assim, filho da que grosso. Aí depois eu, não, velho, que massa. Aí eu, né, aquele estranhamento que virou curiosidade. Eu falo, nossa, mas que massa. Ele Dá estranheza pro dá interessante. estranheza pra interessante, interessância. Tipo, investimento. ele tá fazendo pedidos ali. Então, eu também aprendi muito isso, sabe? O que eu consegui levar pra relação com a minha mãe tem a ver com o jeitinho. Voltamos lá no jeitinho. Olha só, Naquele... você tá buscando a minha idiosincrasia. Nossa, eu nem sei falar isso. Se compondo No meu jeito. com essa singularidade, Sim. tornando sua E também. eu sou muito grato por isso, porque eu aprendi muito com você essa intencionalidade. Porque pra mim você é uma persona mimética, esse é o nome? Uma persona mimética que eu observava como sendo muito intencional, muito apreciativo nas relações, sabe? Então eu fui percebendo também como que isso ia remexendo em mim, sabe? Eu tive uma herança em mim depois que a gente se tornou amigo. Eu comecei a aprender por observação, por contexto, por convivência, a fazer esses pedidos, a ser intencional quando eu precisava. Então, pra mim foi por essa direção. E eu nunca te perguntei sobre a residência do mall. Pô, mas que doideira. Você aprendeu sobre isso com ele aprendeu isso com você. Fica retroalimentando relações criativas. E é Essa tatuagem. a diferença do círculo pra espiral. É exatamente. É exatamente. Uau. Mas eu te falei que eu nunca te perguntei sobre a residência do mall, porque eu vivia vários desconfortos, enfim. Não foi só romances e coisas legais e bonitas. Tem muito processo nas residências Tem de desconforto. tem uma feiura aí. Tem uma feiura, né? Eu não sei se eu já posso falar, mas tem muito... Ó, o fudômetro. Eu tô pensando no fudômetro aqui. Fudômetro 10, fudômetro... Vamos trazer um termômetro. Bom, a gente podia fazer o fudômetro aqui mesmo. É isso aí, vai. Consulte o seu fudômetro interno e pense. Não, mas o que eu quero mais te escutar é porque eu também vivi esses momentos delicados, né, muito desconfortáveis, porque fazer pedidos envolve alguns desconfortos também. Julgamento, envolve medo, se relacionar envolve medo, julgamento. Eu lembrei de uns casos agora da Então, eu nunca te perguntei da residência do mall, né, porque também depois eu saí, fui pra outra residência e vocês ainda ficaram mais 15 dias, 30 no total. Tipo, o que pra Foram os melhores dias. É isso que eu sou. A gente tava esperando você ir embora Pra poder começar a festa, né? Melhor coisa. Agora começou. Mas assim, o que pra você foi espinhoso, sabe? Em que momento da residência era desconfortável? Se teve algum momento que pra você foi mais desafiador, sabe? Porque a gente já falou muito de como foi gostoso. Ele não né? São coisas que eu quero saber, tipo... Se eu soubesse disso, Eu não teria começado. Não teria feito isso aqui. não tá? Todo episódio tem Mas fogo toda vez. Mas isso não em relação com outra pessoa. Não é nem, tipo, tretas. Dá a fofoca que você quer. Não quero fofoca. Eu digo de você com você, sabe? Sim. Qual que era o seu desafio interno de estar na casa? A casa é muito bem. Na casa mais vigiada da aprendizagem. Casa. Primeiro, obrigado pela pergunta, assim, porque a gente brinca, né? Mas é muito gostoso poder falar também dessas coisas, né? E poder, de novo, se dobrar sobre essa experiência também, que é essa experiência muito maravilhosa e às vezes espinhosa. Pra mim é 80% do tempo maravilhosa, 20% espinhosa. Depende, né? Tem algumas experiências que são um pouco mais espinhosas que outras, mas é normal. Eu acho que na residência do mall, especificamente, foi a única que eu chamei, né? Que eu organizei. Junto com a Tamires, né? Porque a Tamires foi a pessoa que nos recebeu na casa dela, então eu considero que ela foi co-organizadora total do rolê, assim, e maravilhosa. Sim. Mas eu setei as bases, né, da experiência, e eu acho que por conta disso, eu já estava querendo muito que fosse uma experiência muito incrível para todo mundo. E eu acho que com isso eu já fui modulando, acho que o meu comportamento, a minha própria percepção, para eu chegar muito aberto. Então eu tô dizendo isso porque não teve muito caso de espinho grande, não. Não teve mesmo.
E eu acho que poderia ter tido. Mas eu acho que a disposição interna que você escolhe ter numa experiência, seja residência, seja qualquer coisa da sua vida. Se você reflete, né, a intencionalidade que você carrega, o que você quer? Qual que é o olhar que você quer ter aqui? Qual que é o olhar que quando eu chego aqui, passo aquela porta, a gente está gravando um podcast, qual que é o olhar que eu quero ter? Sim. Isso não vai me blindar de todas as circunstâncias. Mas isso vai modular a maneira que eu vejo. Eu acredito que a gente tem essa capacidade. Você escolhe como você quer se relacionar com o espaço. A gente é como se eu estivesse botando diferentes óculos aqui. E aqui, qual que é o óculos que a gente está usando? Para mim, é o óculos da zoeira, da apreciação, da pergunta, da curiosidade, da descoberta. Se a gente estivesse usando óculos diferentes, essa conversa ia para um outro... Sim. Então, enfim, voltando, né? Eu estava usando um óculos de abertura radical para o outro. E eu escolhi isso. Abertura radical. Então, tudo que estava acontecendo nas minhas interações um a um, nas minhas interações no coletivo, eu estava muito com esse olhar. E eu acho que isso fez uma baita diferença. De boa. E aí não vou, enfim, não quero entrar em nenhuma fofoca específica, não, mas eu poderia ter me irritado com coisas lá. Como todos nós. Sim. Sabe? Do humano mesmo. Você está numa convivência 24 horas por dia. Acho que a residência do Mall teve uma característica diferente, acho que da de Recife, por exemplo, até da de BH, Sim. do que eu acompanhei. Porque em Araçoiaba, né, na residência do Mall, a gente ficou muito na casa e pouco fora. Verdade. Recife, pelo que você conta, pelo que a Marina conta, cada um chegava quinta-feira... Cada um Vou fazer uma praia, num coco, no Maracatu. Que a cidade a cidade o ambiente... A cidade só cresce. Tinha que lançar um Chico Sainz. ali. O ambiente molda muita experiência, o ambiente físico mesmo, né? O território. E ali, ela sabe, estava dentro de um condomínio de casas, onde a cidade mais próxima, Sorocaba, era um pouco afastada, só tinha acesso de carro, só tinha uma vilinha perto, com pouca coisa. Então, tudo isso foi moldando a experiência também para a gente ficar mais ainda convivendo. Então, mais convivência é mais complexidade. Sim. E aí, eventualmente, você vai ali, se você tá num dia ruim, acordou com o pé esquerdo. Eu não gosto dessa metáfora, porque eu sou de canhoto, mas acordou mal. Eu acho que não tô incluído nela. Acordou mal. Teve uma reunião ruim de trabalho, qualquer coisa que aconteça, teve uma notícia ruim. E aí, nessa convivência intensa, alguém foge da sua expectativa que você tinha porque ela ia se comportar, pronto. Fiquei puto. Sim. Mas realmente, assim, eu tô brisando sobre tudo isso porque realmente não teve nenhum espinho grande, não, sabe? Tipo, pessoas que eu tava querendo me relacionar com abertura com todo mundo. E, cara, sem falsa modéstia nenhuma, assim, mas com muito orgulho mesmo, eu consegui, sabe? Que massa. Fazer um bom trânsito na convivialidade ali com todas as pessoas. O que eu não estou dizendo, se houvesse tretas, de fato, tretas, né, difíceis, etc., a gente ia lidar. Porque eu e as pessoas ali, você, Amanda, acho que temos ali muito um caldeirão de pessoas muito habilidosas em lidar com esses terrenos mais delicados do humano, né? Então, tenho certeza que isso iria se dissolver. Mas não teve, cara. E é muito legal perceber isso, sabe? Foi muito fluido, assim. Pra mim, na minha experiência, foi... Não teve briga de facão, né? Não teve briga de facão. Não foi Alex Treta. Se fosse um Alex Treta... Uma coisa curiosa que me veio quando você falava, que eu... Nossa, peraí. Me veio a palavra que a gente adora. Finitude. Vamos falar dela. Vamos falar dela? A finitude. Parece que a finitude de viver uma experiência dessa, de um mês... Não importa. Da mesma forma que talvez a finitude lá pros alunos da Argel Augusto de Moraes, do início da conversa, de viver aquilo uma semana... A comunidade pop-up. A comunidade pop-up. A finitude de viver aquilo mostrou algo no contraste. Pedagogia do contraste. Não sou essa. Nossa, essa. Falamos disso já. Na semana que vem o post. Pedagogia do contraste. Na real, eu aprendi isso com a Beca. Bequinha. Mais uma amizade criativa. Mais uma amizade criativa.
Que é isso, ela me falou como o contraste ensina muito ela. Estar em um ambiente e Nossa, depois total. mudar para outro ambiente, Se deslocar, se deslocar de espaço, intencionalmente. te ensina muito. Então, isso acontece, tipo, quando eu saio da escola e encontro o mall. Isso acontece quando eu saio do Rosemary. Ele vai No hostel da Bruna. Fudômetro, foda-se. Porque isso é real. Então, Tem assim, muitas Brunas no Brasil. tem muitos hostels. Posso falar, o hostel da Bruna, não vou nem falar com Bruna é você. um nome comum. Assim, hostel da Bruna, Rosemary. Então, foi só mudando de espaço, de comunidade, que eu percebi o que tinha de rico na outra, ou o que funcionava na outra. E aí me veio isso enquanto você falava, assim, que, no caso, a finitude te colocou numa posição de querer estar aberto. A finitude realça. A finitude realça. Exatamente. Eu gosto desse termo, realça. Parece que fica mais vivo, né? Fica mais tangível. Parece que você consegue perceber mais a realidade, pelo menos. Porque é preto no branco. Você consegue ver quando algo é diferente. E eu achei isso legal, porque o fato de você estar indo pra experiência, sabendo que ela era finita, te colocou num lugar Muda. de... Sabe, por que eu não sou assim, então, no dia a dia, pensando num contexto, sei lá, adolescência, tretas em casa, mãe e filho. Tipo, o que cria aquela sensação de relação perpétua? Tipo, todo dia parece que tá no automatismo. É só mais um dia da minha vida. Não tem uma sensação de bloco. Vai começar e vai terminar essa experiência comunitária. Parece que quando você já tá muito na mesmice, no automático de uma relação, você perde a finitude. E você também perde a intencionalidade, parece. Porque eu escutei que você foi intencional pelo fato daquela ser uma experiência que você estava indo se jogar durante um mês. Pelo menos não por causa disso, a cara dele. Mas te ajudou, te inspirou a ser mais aberto, parece, sabe? O fato daquilo começar e terminar. Tô batendo palma pra quem não tá. Eu vou fazer as palminhas do... Sim. Eu tava fazendo essa cara porque eu acho que eu vou lançar uma polêmica aqui. Vai. Eu vou te devolver agora. Bebe a aguinha aí, ó. Vai. Vou ver se eu consigo exprimir o pensamento. Que é uma pergunta. É meio advogado do diabo isso, tá? Mas é pra provocar mesmo. Vou ver se eu... Então, Luiz Sérgio, você tá dizendo, com esse papo aí de finitude, que então as pessoas, então, elas devem não mais se reviver relações Amei. perpétuas? Amei. E aí essas pessoas têm que ser uns malucos, que nem a gente, que fica pulando de gato em galho, em meses, sem saber o que fazer da vida? Queria essa pergunta. Vai. Sim. Pau no seu cu. Não, eu tô completamente aberto pra o que é que você fale. Não, mas real. Deu uma granada, você puxou. História, negócio. Não, mas real, de onde eu olho a situação, não é sobre ter relações que acabam. Finitude no sentido de acabar. Mas é a sensação, tipo, a experiência me ensina, sabe? A experiência da finitude me ensina. A experiência do contraste me ensina. Mas é como, tipo assim, o fato de eu ter vivido isso me mostra que eu posso voltar pra relação com meu pai e... Ah, esse caso é bom, hein? Esse caso é bom. Eu posso voltar pra relação com meu pai e importar isso pra aquela relação, sabe? Então, não acho que seja sobre ter que viver relações que acabam pra sentir isso, mas é no sentido de a experiência que eu vivi de uma imersão de um mês me ensinou que eu posso voltar pro lugar de onde eu vim e ali eu posso importar, tipo, perpetuar essa curiosidade nessa relação, sabe? Acho que o deslocamento nos diferentes contextos, as experiências, essa pedagogia do contraste, e nessas experiências que muitas vezes são finitas mesmo por design, é como se você renovasse as suas relações permanentes, no sentido de voltar para elas com novas cores, assim, sabe? Essa foi a imagem que me veio. Isso. Então, antes você tinha só o amarelo para pintar nessa relação. E aí, quando você faz se deslocando, intencionalmente, vivendo lá o de experiência do CEP mais R na tora, e você vai se deslocando, né? Que é o que a Beca faz muito bem e outras pessoas. Você vai e você volta para a relação com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas que você quer perpetuar a relação, com amarelo, vermelho, azul, verde, a paleta inteira, né? Nossa,
Vou falar dele. Vamos falar dele. Vou falar dele. Vai. É... É porque, pra mim, essa, né, a sua pergunta e o que você acabou de falar me volta à imagem da espiral. Pra mim, a finitude é só uma experiência de perceber que eu posso voltar e tentar ir pra um outro patamar daquela relação, sabe? Sim. Tipo, não repetir um padrão. Uhum. Então, quando eu volto de uma residência e volto pra casa da minha mãe pra encontrar ela, pra passar uma semana com ela, eu me percebo em outro lugar. Tipo, ou pelo menos eu me percebo consciente de algum padrão que eu tinha na relação com ela, sabe? Uhum. Seja um padrão explosivo. Que já é ocupar um outro lugar, né? Que já é Quando ocupar você um outro toma consciência, você Sim. já tá em outro lugar. Por mais que eu tenha repetido, o fato de eu ter vivido uma experiência que me mostrou outro modo de me relacionar, talvez eu não consiga ser aquela pessoa na relação com a minha mãe, porque às vezes o contexto dificulta, né? Sim. Só que eu sei que eu tenho aquele referencial daquela experiência. Então, no mínimo, eu tô com a intenção de querer ser intencional nessa relação, sabe? Eu tô buscando. Não que eu consiga, não que eu volte sendo o super saiyajin das relações. Que agora eu sei fazer meus pedidos e agora eu sei fazer... E você que engula, Você que engula. você que lide. Mas é esse lugar, tipo assim, agora eu sei que é possível e agora eu quero tentar estar com a minha mãe. Experimentar. Quero experimentar De outro modo. constantemente esse lugar de experimentação. Quando eu falei, vou falar dele, da experiência de comunidade e contraste que eu vivi com a relação com meu pai. Tava no Rosemary, esse hostel em Floripa. E aí lá eu tava tipo assim, pá, natureza, vamos meditar. E eu mais calmo, não queria consumir, não queria ter grandes posses, né? Tava em Florianópolis, Ilha da Magia. Isso é o que eu tô desejando agora. Atingiu o Nirvana. Atingindo. Não é nem de brain, Mas eu tava nesse lugar de. Mas tava gostosinho. Tava vai. gostosinho. Tava... De novo, não que eu estava conseguindo ser o que eu queria ser, mas eu estava buscando ter Era um essa... contexto favorável. Era um contexto que favorecia eu tentar ser mais calmo, Uhum. possuir menos, viver Contexto. mais. As variáveis de ambiente estavam aderentes Ai, ao que essa você estava vontade. buscando. Exato. Eu volto de Floripa, eu venho para São Paulo. E aí eu tô andando com a minha mãe, a gente tava indo de casa tomar um açaí. A gente foi em Moema tomar um açaí. E aí, Moema, né? Pra quem não é de São Paulo, mas Moema é um bairro nobre, com prédios altíssimos, caríssimos. É, do aeroporto. Perto do aeroporto. E do aeroporto. Barulheiro. E aí mãe, quando eu crescer, eu vou te dar um duplex. Aí não, e tal, e um carrão. Aí, Isso foi quando? um dia depois de Floripa. Mas isso foi quanto tempo? Aí, isso foi em 2021. Tá, 2 anos atrás. E aí, tipo, isso foi muito automático. Eu tinha voltado de Floripa. Ontem eu tava em Floripa, eu tava em São Paulo há um dia. Ontem você tava, tipo, menos posse. Menos posse. posse. E tal. Então, Aí hoje, tipo, vou te dar uma mãe. Eu vou ser Meu milionário, meu sucesso vai ser rico. Cancela. Eu sei que o meu símbolo de sucesso naquela hora parecia isso, tipo, eu poder dar um apartamento pra minha mãe. Aham. Enfim, tudo é contextual, não tô falando que tem certo e errado, que tem que meditar, ou que tem que possuir. Aquilo ficou vivo pra você Não tem um lado que é certo. naquele contexto de Moema. Aquilo ficou Aquilo preponderante, ficou mais saliente. Realçou aquela decisão, aquele desejo. Naquele instante, falando com a minha mãe, eu falei assim, nossa, mãe, entendi minha relação com meu pai. Tipo, putinha. Nossa, mãe, meu pai, entendi, véi. Que doideira é essa? Ai, velho, achou demais. Pai, eu te... Depois do budismo em Floripa. Do duplex em Moema. Primo rico em Moema. Entendi a relação com meu pai. Olha o título. O que budismo e o primo rico tem a ver com o meu pai? Depois eu triplex do Guarujá. Duplex em Moema. Vai, amigo, desculpa, vai. Não, muito bom. Porque eu falei, nossa, mãe, como é que eu tô? Eu, pequeno Lulu, de 20 anos de idade, tendo o privilégio de poder
ter tido a internet na minha geração, de poder estar viajando e conhecendo outros lugares, espaços, comunidades, territórios. Tipo, eu quero quero cobrar do meu pai que ele seja, que ele entenda o mundo pelas minhas lentes. Que ele use os seus óculos. Que ele use os meus óculos. Que eu, na minha pele, na minha experiência subjetiva, tive a possibilidade de conhecer fulano, Os ciclano. acessos. Eu tive os acessos pra viver outras visões de vida. E aí, o meu pai, dentro de um contexto de morar 45 anos em uma cidade do interior de Minas, de 30 mil habitantes, em o que pra ele foi possível, foi esse contexto que hoje eu, na minha busca de consciência de estruturas de opressão, eu identifico que tem muito traço machismo, de homofobia, de pensamentos fechados, pensamentos daquele contexto ortodoxo, sabe? Conservadores. Então, quando eu notei isso, tipo assim, eu relaxei no sentido de não esperar que o meu pai tivesse exatamente a mesma visão ou desejos de vida que eu tenho. Você aceitou ele. Eu aceitei ele do jeitinho que ele... Eu aceitei ele, real, porque se de um dia pro outro eu mudei de cidade e eu estou desejante em caminhos de vida completamente diferentes, só porque eu mudei do meu contexto, do meu espaço, da minha comunidade, quem eu tenho ao meu redor, como é que eu vou exigir que o meu pai, que viveu 45 anos dentro de Naquele mesmo mesmo contexto, naquela mesma comunidade, naquela mesma realidade, que ele tenha a mente aberta pra viver 1 milhão de coisas e, sabe, de conseguir ter essa outra relação menos opressora com a vida. Então, foi nesse momento que eu deixei essa aceitação rolar, assim, sabe? Tipo, Posso adicionar um tempero? sim, Eu acho que nesse momento você não começou, mas você fortaleceu muito o amor pelo seu pai. totalmente. Porque o amor, nessa pegada do Maturana, é você enxergar o outro como legítimo outro. Porra, velho. Porque antes, de alguma forma, você estava querendo que o seu pai fosse que nem você. Sim, Porque é uma delícia, né? sim, A gente tá aqui fazendo muitas coisas legais, a gente vive uma vida sim. interessante na nossa perspectiva. Então, pô, a gente quer que todo mundo esteja nessa linguagem de vida, faça essas coisas meio malucas que a gente faz, faça os pedidos claros, almoce sozinho, enfim. tudo isso. Aceite. E aí, naquele momento, você enxergou o seu pai, de fato. Sim. E eu acho isso muito foda, assim, cara. É tipo... Eu fico imaginando você e morrer uma mãe. Decidindo não comprar um apartamento. É sobre isso, né? Decidindo não comprar o duplex. E onde essa história deságua, 2 anos depois, meu pai foi pra Recife. É, eu adoro essa parte. Essa parte é muito boa, velho. Porque uma comunidade, um contexto me ajudou a me aproximar mais ainda do meu pai. Você estava na residência de Recife? Falando de residências ainda. Tava na residência de Recife. Fudômetro. Faz a conta. Tava na residência de Recife. E lá eu já tava premeditando há um tempo com meu pai uma viagem com ele. Com ele. Sem a esposa dele. De pai e filho. Viagem de pai e filho. Sem a esposa dele, sabe? Com eu e ele, na nossa relação, pra gente ver o que aconteceria naquele espaço, estando sozinho com ele. E aí, ele meio que pediu, não lembro como é que aconteceu, eu brinquei de, pai, vou estar morando em Recife em maio, e aí ele, eu tô pensando em casar lá em Porto de Galinhas. Falei, nossa, bom, então, já vou, tipo, sei lá, Pertinho, né? tá pertinho, tipo, Aproveita, deixa. Hein? que ele tá casando. E aí ele, de algum jeito aconteceu que ele decidiu, ele arrumou alguma desculpa pra dizer sim pra aquele convite de ir a Recife. E quando ele chegou lá, foi um outro espaço que começou a habilitar outra relação com meu pai. Porque naquele espaço eu tava recebendo pela primeira vez na vida, com meus 21 aninhos de idade, eu tava recebendo meu pai na minha casa. É outra relação de eu estar no contexto, casa dele, na cidade dele, que também é minha, né? Mas eu tô no prato. Tipo, era outra relação de estar ali. E não apenas na sua casa, apropriado, né, do que é a sua casa nesse contexto, mas numa das suas experiências malucas, né? Numa das minhas É a experiências residência malucas, Com mais um monte de gente. que era uma residência de aprendizagem com pessoas muito diferentes entre si, e em que ele topou viver essa parada. Uhum. Então,
Eu percebia também que eu tinha a suposição que o meu pai não estava aberto para viver certas experiências. Não subestime seu Não público. subestime o seu público. Foi lá na habitação do Episódio 2. o segundo episódio, né? Vai lá no segundo episódio pra gente. Vai lá, arrasta pra cima. Saiba mais. E foi muito gostoso, porque o primeiro dia meu pai já chegou, a gente foi numa hamburgueria e tal, tomamos uma cerveja e a gente conversava. A gente entrava... Tem algumas vias de comunicação com meu pai que são desobstruídas, né? Viagem... Viagem. Carona, viagem. As viagens. Filme, série também, mas são poucas. Só que, à medida que os dias iam passando, eu fui percebendo ele disposto a conhecer mais do meu universo, porque o ambiente mudou. Ele estava conhecendo a minha comunidade. Isso é engraçado, essa coisa meio de conformidade social. Sabe, quando eu tô num grupo, eu começo a me portar como ele, automaticamente, assim, inconscientemente, eu tô aberto a estar nesse outro tipo de relação. E aí, na quinta-feira, meu pai participou do encontro, tipo, um encontro da Reaprendiz, que cada um compartilhou Da residência. da residência. O que você quer aprender, o que você quer fazer, pra onde você quer ir, e quais são suas fontes de aprendizagem. Uma facilitação. Eu facilitando. Você tava fazendo Facilitei o meu pai. Eu facilito. sobre isso. Ele dá um nível master. Ele estava numa experiência que eu estava criando. Ele era agora aquele aluno lá que estava vivendo a roda de conversa, do início da conversa. O meu pai era uma das pessoas que eu estava tendo a oportunidade de sustentar o espaço social ali, né? De ser um facilitador da comunidade. E aí eu pensei, será que ele vai abrir para viver isso? Quando eu soltei a primeira pergunta, que é qual que é o seu horizonte de aprendizagem, tipo, o que você tá querendo aprender, pra onde você tá querendo ir, onde sua curiosidade tá te levando, ele já levantou e falou, é que eu tô trabalhando demais e eu tô querendo mais paz na minha vida, trabalhar menos, e meu projeto é ir pra Bahia, quero me mudar pra Bahia. Aí eu, nossa, meu pai sonha, né? E você nem sabia disso. Não, eu sabia que ele tava querendo ir pra Bahia, mas, tipo assim, eu não sabia do que significava aquilo pra ele. Significava isso pra eles, exatamente isso. E aí eu falei, nossa, meu pai sonha. Porque a gente não conversa disso. Aí entra patriarcado. Porque pai e filho não conversam. Não conversa, velho. Eles não conversam. E eu tinha essa necessidade. Quando eu falei que a minha dor com meu pai, de machismo, estrutura de opressão, tinha a ver com isso. Tinha a ver com eu querer conversar com ele sobre conversas que eu conseguia conversar com as minhas tias, com a minha mãe. Só que com ele eu não conseguia sentir esse lugar de Desenvolver isso. de poder estar presente para ter aquela conversa. E aí, no final, rolou uma apreciação. Rubem, não, velho, o Rubens chegou e falou assim, vem aqui, Hudson. Não é o Rubem Alves agora. Não, Rubem Alves. O Rubens chegou e falou assim, vem aqui, Hudson, que ele queria apreciar o meu pai. Hudson é seu pai. Hudson é meu pai. E aí ele apreciou a nossa relação. Tipo, aquele momento que estava acontecendo, né? Ele sublinhou isso. Então eu pude apreciar o meu pai por coisas que ele fez na minha vida que eu nunca tinha falado pra ele. Apreciei a liberdade que ele me deu pra eu permitir ter os meus rolês e experimentar e fazer a parada. E ele foi me apreciar também. Aí ele falou assim, quando você tem que explicar o que o Luiz faz, o que você fala? Aí ele falou assim, ele fica falando que a educação dos outros é errada e que a dele que é a certa. Eu falei, meu pai pegou. Sabe quando você sente que, nossa, meu pai me escuta? Assim, meu pai, ele me vê. Na condição de linguagem dele, ele colocou exatamente isso, né? Que era mesmo. A gente tem uma crença Sim. de como poderia ser. Poderia ser. E a gente é bem direto de falar isso. Exato. A gente não acha que os outros estão errados o tempo todo. Segundo episódio. Vai escutar o segundo episódio. Pra fechar essa história, foi um momento que parece que aquele tipo de conversa habilitou uma outra possibilidade na nossa relação. Abriu algo. Parece que agora a gente podia falar de desejos, de sonhos, Olha só. de projetos de vida, do que a gente queria fazer na nossa vida. E aí no dia seguinte, no último dia dele em Recife, a gente voltando da praia de Carneiros, a gente foi visitar o litoral pernambucano e voltar, e nisso, pela primeira vez, eu tive uma conversa de mais de 10 minutos com meu pai. E aí a gente passou 1h30 conversando no carro. Não, foi bem mais que 10 minutos. Foi bem mais que 10 minutos. Sobre eu comecei a contar as minhas histórias Sobre vida. de vida, velho. A gente começou a falar da vida.
Tipo, não, e aí o que você poderia fazer pra fazer esse rolê da Bahia dar certo? E ele começou a contar mais sobre o desejo dele, que ele quer levar os filhos dele pra poder ir, o Luiz e o Hudson Filho, quer levar os filhos pra poder viver essa nova vida. E aí a gente chegou num lugar de, não, talvez, ele percebeu que talvez ele não quer ir pra Bahia. Ele queria ser nômade, Uau. que nem o filho. Ele queria viver Ele percebeu depois da conversa que ele queria viajar de 6 em 6 meses, tipo, enraizar e ficar na cidade durante 6 meses e depois mudar. Aí, sabe quando você vê a pessoa se empolgando? Eu ativei uma conversa de descoberta com meu pai. E aí ele, não, eu posso ir pra Colômbia. Aí eu falei, você pode ir pra Colômbia, aprender espanhol. Você pode. Impodimento. Você pode ir pra Colômbia. Então, nessa relação, quando eu percebi, mudou o horizonte de aprendizagem dele era como que eu crio... Ele tem uma assistência técnica, né? Ele conserta celular. Loja, né? Ele tem uma loja de celular, no Prata. O problema dele, o horizonte dele no início, antes era como que eu vou pra Bahia e crio uma nova loja lá. Depois da nossa 1h30 de empodimento, empolgação e Descoberta. e uma conversa de descoberta, ele percebeu que talvez não era como criar uma loja na Bahia, mas é como que ele poderia fazer a loja dele rodar à distância. E ele poder viajar, estar na Bahia ou depois ir para outro lugar e ter o negócio dele lá na cidade dele rodando com outras pessoas ou, tipo, pelo celular. Então, assim, foi uma conversa criativa. Sabe, tipo assim, nossa, que massa, meu pai tá querendo criar algo diferente. Isso é muito... O Conrado traz muito isso. Eu acho que você vai... quê? Até já deve ter falado com você. O quê? Que ele fala isso várias vezes. E é muito legal, assim, que aparece nesse trecho do seu pai. O Conrado diferencia. No Learning Sprint faz muito, tipo, o que você quer aprender e o porquê você quer aprender. Exatamente. Foi O exatamente. que é Bahia? O que é Bahia? Aprender como que eu faço pra mudar pra Bahia e ter uma vida com mais tranquilidade lá. Era o que tava na cabeça dele. Uhum. Mas aí esse trabalho fino É uma tutoria, né? Uma tutoria de aprendizado. Depois a gente pode falar mais de tutoria em futuros episódios, né? Como uma ferramenta, mas o que você faz naquela conversa de descoberta com ele, ajudando ele a sustentar esse espaço Pela escuta e pela de pergunta. descobrir, mostrar pra ele que, cara, tipo, ir pra Bahia é uma estratégia que atende a uma necessidade, mas tem muitas estratégias de fazer isso. Nossa. Não vá com a primeira resposta Não, certa. com a primeira Beto Boulos. Beto Boulos, a arte da aprendizagem autodirigida. Uhum. Sabe quando você vê que os conceitos que você tem em mente estão sendo úteis Eles funcionam, né? pro seu pai? Não é só papo furado. Tipo assim, não, meu pai tava interessado em saber dessas coisas, que antes era só um estranhamento na nossa relação. Tipo, ele não tinha esse tato desse universo. A estranheza não era interessante Não. ainda. E agora ele tava interessado. E a gente terminou essa conversa, eu, muito designer de experiência, eu coloquei no som, eu pedi pra ele escutar. O carro. Aí eu coloquei Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, pai e filho. A vida do viajante. Uau. Minha vida é andar por esse Esse país pra ver se um dia descanso Sim. feliz. E aí, Gonzaga e Gonzaguinha. Nossa. A vida dos viajantes. Pai e filho. E nem falei da relação com a minha mãe, que aconteceu a mesma coisa também. Pô, isso aí fica como crédito. Sim. Porque é muito boa também essa história. Mas, Caramba. basicamente, a residência Recife foi um contexto, Foi o container foi um container, pra isso acontecer. uma comunidade que possibilitou outra forma de se relacionar, no caso com o meu pai, sabe? E assim, sem romantizar. Total. Vou voltar pro Prata e vou voltar até aquele contexto. Sim. Aquelas pessoas, aquele espaço. Então, assim, não é que agora a relação tá incrível. Tudo isso é na minha cabeça também, tá? Tipo assim, de novo, da mesma forma que o aluno lá na escola talvez nem notou que ele tava mais solto, talvez o meu pai nem notou que ele tava vivendo uma experiência ali. Então, isso é como eu tô percebendo também o espaço. Mas eu senti que soltou. Não, mas tem muito valor, é o significado que você atribui. que eu essa atribuí. experiência. É verdade. E tanto que agora, quando eu voltei pro Prata, na última vez, eu percebi ele interessado no meu rolê de aprendizagem corporativa. Porque a gente tava conversando, tomando um açaí, e aí
ele se interessou em eu fazer alguns encontros sobre aprendizagem autodirigida com a loja dele. Olha. Aí, tipo assim, Com a equipe. com a equipe dele, São 3 funcionários. Aham. E aí eu falei, nossa, o meu pai tá interessado no meu tema de vida. Aí, tipo, Caralho, isso é curativo, né? No nível eu me sentindo visto. relacional da família, né? Eu posso contribuir com essa com comunidade. ele, né? Eu posso contribuir com esse lugar. Uhum. Então, não aconteceu ainda esses encontros, mas sabe que a gente continuou sustentando esse espaço de poder conversar Uhum. desses temas? O canal continua aberto, né? E assim, de novo, esse canal é sujo. Esse canal não tá limpo, canal não. não tem Tem só muitas boniteza, tem questões, ainda tem também. tretas, tem... É uma relação desafio. real. É uma relação real. E eu acho que isso que as residências e as comunidades têm me mostrado, sabe? Relações reais. Total. O que fica? O que fica? O que fica, amigo? O que fica? Porra, comunidades. Disso que a gente falou. Eita, eu tô meio baqueado aqui. Foi muita emoção essa Você quer que eu comece pra você ter um respiro? Eu quero. Essa história foi bom. emoção. Eu joguei pra você e Puxa. não percebi que, né, eu... Você me dá um tempinho pra eu Tá. esparecer aqui. O que fica? Não, acho que é o que fica e é o que faz sentido pra mim fazer agora. Eu quero te apreciar por esse momento. É muito corajoso você consultar o seu fudômetro e perceber pelo sim, pelo não, enfim, né? É sempre uma questão, né, que a gente fala aqui eu e o Luiz, a gente fala no podcast aqui antes da gente entrar nesse espaço de quais histórias a gente vai compartilhar, porque é uma conversa muito honesta, uma conversa muito emergente, orgânica, e é um espaço público, né? A gente vai estar lá em Spotify, YouTube, Vai tá lá. Clubhouse, e a gente, né, nós somos pessoas de carne e osso, né? Nós somos personagens, esses aqui são as nossas vidas, Sim. né? E por tudo isso, eu acho que precisa sempre dessa consulta com o fudômetro, porque nem tudo é compartilhado. Sim. Mas eu acho que você, nesse movimento com o seu pai, de ter vivido tudo isso, que é corajoso, é honesto, é bonito de ver, e agora nesse seu segundo movimento, você já tinha me contado essa história num contexto mais privado, mas de agora você vir aqui, tipo, e recontar essa história nesse contexto, eu acredito que toda vez que a gente reconta uma história nossa, a gente adquire uma nova camadinha de significado dela. Ó, sim. Então, eu aprecio muito esse movimento, assim, porque eu acho que isso é curativo da sua relação com seu pai, com sua família, e isso é curativo no nível sistêmico para pais e filhos e famílias Nossa, que estão por aí. Amigo. Eita. Uau. Eu vou apreciar a nossa amizade, porque a gente começou o dia hoje, né? Lá da origem da ideia do podcast. A gente falou do e-mail, falou de como que você foi tropeçando nessas relações, eu também. Eu fui ser na pedra. Será pedra. Eu tô no meu caminho. Só que existem algumas relações que elas são muito únicas, assim, que elas criam algo na minha vida, tô falando na minha trajetória, que existe alguma coisa que fica em mim, sabe? Existe um antes e depois ali, depois que eu me encontro. Existe alguns encontros na vida de pessoas, que algo acontece, sabe? Existe uma afetação. E essa história com o meu pai, pra mim ela foi acúmulo de herança, idiosincrasia e de repertório mesmo, de habilidade no sentido de arquitetura de comunidade, de intencionalidade, de consciência de contexto, de espaço, Esse repertório repertório foi criando. que foi sendo criado na nossa relação criativa, sabe? Nos textos, lendo seus textos, ou estando no mall, estando nas conversas informais de domingo à noite, caminhadas de pensamento. Então, pra mim, tanto o mall quanto a nossa relação e o que eu aprendo com você, que você tem um repertório que pra mim é fascinante em relação a relações. Tipo, eu te aprecio muito pelo fato de você ser uma pessoa sábia
Eu te considero uma pessoa com sabedoria e intencionalidade nas relações, sabe? Eu te identifico nesse lugar. E eu acho que eu só desago nessa história com meu pai por conta dos contextos. Eu não vou te colocar como o ídolo, como o responsável por isso, Obrigado. que não é sobre... Mas eu vou te colocar como um criador de contextos, Uhum. de comunidades, que me ensinaram isso. Então, como o próprio Mol foi. Então, a minha apreciação e o que fica pra mim é uma gratidão sobre os contextos que você criou e sobre o que eu aprendo com a nossa amizade, que me permite, em algum momento, me sentir à vontade pra criar esse contexto com meu pai, sabe? Tipo, com certeza vem muito de Mol, vem muito da nossa amizade, então, obrigado. Abraço. Nós, amigo. Enfim. Comunidades.